Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está a ver isto em replay. Hoje é o terceiro episódio do podcast Real Talks, Real Estate em Tempo Real. E hoje temos como convidada a Ana Moita de Matos. Vou pedir aqui um momentinho para a convidar para participar connosco. Sou diretor da DS Imobiliária do Barreiro. Olá, Daniel. Olá, Ana. Já virei a câmara. Muito bem. Esqueci de trazer o computador. Tu imagina só, com tanto stress, olha, boa noite. esqueci de trazer o computador, mas pronto, mas está tudo bem. Está resolvido. Eu tenho. Pois não. Consigo ver o Instagram, mas não ia ser fácil. Tens razão, tens toda a razão. Não dá para ver, não dá para pôr diretos mas assim está ótimo. Se alguém souber alguma informação diferente, não dá. Olha, estava a dizer que o meu nome é Daniel Batista, sou diretor da DS Imobiliária do Barreiro e que hoje tinha como convidada a excelentíssima doutora Ana Moita de Matos, dizem que sim. que é diretora da DS Imobiliária da Amadora. O tema desta primeira season é imobiliário e PNL. Esta é a terceira de 7, é a terceira de 7 quartas-feiras, com 7 convidados, com 7 temas diferentes da PNL. Gostava de te agradecer o facto de teres aceito este convite para participar nisto. Acho que não sabes muito bem o que é que vai acontecer Estou com uma hoje. grande expectativa e de todo tens que me acontecer. agradecer. É um gosto estar aqui contigo. Sabes que tenho por ti um carinho muito especial. Acho que para além de colegas posso considerar-te um amigo, tens sido uma pessoa, tens sido um apoio fantástico. Ainda hoje tivemos imenso tempo a conversar sobre os nossos negócios e é um gosto estar aqui contigo e poder participar e dar um bocadinho também daquilo que eu tenho aprendido ultimamente com a certificação de PNL. Portanto, vamos embora. Boa. Olha, eu agradeço também, considero-te minha amiga. Os nossos amigos também estão aqui a aparecer. Vai nos dois sentidos. Os nossos amigos. No último ano. Bruno, o Paulo, a Maria. A Maria, Bruno, grande As Marias. Olha, no último live não falámos sobre como é que a nossa mente estava organizada com a Maria Forte. E hoje vamos falar sobre posições perceptivas da programação neurolinguística. Eu lancei-te este desafio porquê? Porque tu és relativamente nova no imobiliário e és relativamente nova na programação neurolinguística. Então acho que estás numa fase, apanhei-te aqui numa fase, tive a sorte de apanhar numa fase em que estás a começar a tua carreira no imobiliário e estás a começar a tua... Verdade. Estás a recomeçar a tua vida com a programação neurolinguística, não é? E nesse sentido, acho que é interessante porque podes trazer uma perspectiva que nenhum dos outros convidados pode trazer, por mais experiência que eles tenham, porque há pessoas que têm muita experiência no PNL e no imobiliário, há pessoas que têm muita experiência no PNL. Tu tens menos experiência do que eles e por isso tens menos crenças, tens menos preconceitos, tens menos coisas já enraizadas. E por isso acho que vais trazer uma perspectiva muito vou começar por te contar uma história. E que eu gostava de explorar. Vou começar por te contar uma história que eu acho que se encaixa perfeitamente aqui na nossa conversa de hoje. Quando eu era miúda, eu tinha o desejo de mudar o mundo. Fui crescendo e percebi que mudar o mundo era quase impossível. Entretanto, reduzi um bocadinho esse núcleo para mudar o ambiente na escola, as pessoas que me eram mais próximas, mas com o andar do tempo e com o crescimento e o passar dos anos, tudo parecia que estava imutável, que nada acontecia e que era uma tarefa muito difícil. Então, eu percebi que se calhar é melhor mudar só a minha família, vai ser mais fácil, eles estão mais próximos, eu conheço-os, eles conhecem-me. Mas mesmo assim percebi que era extremamente difícil. E os anos passaram, fui criando crenças, fui criando modos de pensar, modos de reagir, modos de agir. E hoje, após estar quase a terminar a minha
minha formação na PNL e já com alguns meses disto, eu percebi que se eu me mudar a mim, e visto as coisas de uma forma assim muito helicóptero, não é? Se eu me mudar a mim, é o primeiro princípio básico para eu conseguir mudar todo o resto. Portanto, eu acho que isto é, assim, o exemplo daquilo que nós vamos falar a seguir. Portanto, é a mudança em nós o que vai gerar a seguir, não é? Acaba por ser. Isso, no fundo, acaba por ser um exemplo do que é a programação neurolinguística, né? Mais um. Porque se nós mudarmos, as coisas à nossa volta também vão mudar, né? Falávamos disso a semana passada com a Maria Forte, tem a ver com o mundo exterior, não é? Com o nosso comportamento. Por aí abaixo. E se nós mudamos algumas coisas, as outras coisas vão começar a mudar por aí acima. Por aí abaixo. Isso é muito interessante. Ou por aí abaixo, ou por aí acima e por aí abaixo. Né? Portanto, eu queria começar por perguntar a quem está a ouvir se vocês já deram por vocês em algum conflito com alguém, seja na parte profissional, no imobiliário ou não, ou seja na parte particular, com familiares, com amigos, com colegas de, sei lá, de faculdade, se vocês deram com vocês em algum conflito em que não conseguiram chegar a um consenso e saíram de lá chateados ou irritados, ou chamem aquilo que quiserem chamar, a achar que a culpa era exclusivamente da outra pessoa. Quem já esteve neste tipo de situações, ponha aí no chat, por favor. Se ficarem até ao fim, talvez acabem. E talvez noite, encontrem a resposta. Quando o acabar, com uma perspectiva um bocadinho diferente. Sim. Talvez encontrem a resposta, ou alguma resposta, não é? Posto isto, queria falar de ti. Queria que tu me contasses um bocadinho sobre ti. Quem é a Ana? A Ana é do Porto. E profissionalmente. Tem 50 anos. Adora o amarelo. Não percebi. Oh, pai, um querido, é por isso que eu te considero meu amigo. Eu não te dava mais de 35. E estou sem filtros. Isto é ao natural, é como eu sou. Adoro a minha família. É a minha base, a minha raiz, é a minha família. A minha irmã, a minha mãe, a minha sobrinha, o amor da minha vida. Depois tenho o meu príncipe encantado, que tu sabes bem quem é, que eu tenho um imenso orgulho de tratá-lo assim, pelo meu príncipe encantado, que é o que ele é para mim, é um príncipe encantado. Os príncipes encantados existem. E sou uma apaixonada por conhecimento. Para mim, o saber não ocupa espaço. Para mim, o saber não tem limites. E desde muito nova, desde que comecei a trabalhar, eu sempre me questionei o porquê das coisas, como quando me diziam alguma coisa, mas isto é feito assim, mas é assim porquê? E isso levou a que eu tivesse uma carreira profissional muito interessante e com alguma progressão. Eu trabalhei 25 anos na Sonai, ao fim de 25 anos saí, e tive um percurso a partir daí. Quando eu achava que se calhar ia ser ali uma mudança mais difícil, eu tenho vivido desde 2016, em que a minha vida passou por uma mudança radical, quer seja pessoal, quer seja profissional. Foi assim, eu costumo dizer que em 2016 a minha vida, no segundo semestre, foi tipo música da Ágata, sabes? Foi o marido, foi o carro, foi a casa, foi o trabalho, foi tudo. Estás a ver? Puxou-me assim no tapete e de repente, e agora? Mas agora o que é que eu fiz? Agora eu renasci e decidi ser a Ana. E a primeira coisa que eu fiz foi aprendi a valorizar-me a mim primeiro, sabes? E vivi experiências fantásticas. Eu viajei sozinha, eu fui trabalhar para Angola 1 ano sozinha, sempre com o apoio incondicional da minha família e dos meus amigos, foram fundamentais para mim, sabes? E quando regressei, eu estava a trabalhar no Porto, eu regressei para trabalhar no Porto e de repente voltaram-me a tirar o tapete. O trabalho onde eu estava portaram-se extremamente mal comigo, não interessa, já foi. E eu arranjei trabalho em Lisboa. Entretanto, já conhecia o Paulo e decidimos, já não temos
15 anos para andar aqui a brincar aos namorados, já que vou para Lisboa, em vez de ir alugar uma casa e tal, vamos juntar os trapos e pronto. E vim para Lisboa e pá, e só que a seguir a mim veio a pandemia, estás a ver? E pronto, e foi a desgraça. Como? Foi em 2020, nós já nos conhecíamos desde 2019, mas pronto, decidimos tomar esse passo em 2020. Foi quando rebentou a pandemia. Eu vim para Lisboa em junho e pronto, voltei a ficar sem emprego, porque na altura onde eu estava era numa loja de grande comércio e fechou tudo, e eu estava em período de experiência, então eles despediram-me. A partir daí, eu estive sempre a mandar currículos, nunca conseguia, até que uma amiga minha, e comecei a entrar numa fase extremamente difícil, até que uma amiga minha que faz coaching, um dia falou comigo e disse-me, eu disse que estava super chateada, que nada corria bem, que não conseguia, estava mesmo muito, muito, muito desanimada. E ela disse-me assim, Ana, e por que não tu parares um bocadinho e pensa, tu és uma excelente profissional, tu és muito boa naquilo que fazes para os outros, por que é que não paras e não fazes para ti? E dedicas todo esse teu esforço, essa motivação, tudo isso que sabes fazer bem, mas em ti. E então foi quando eu conheci a DS, conheci a Marta Almeida e olha, estou aqui e estou extremamente feliz. E depois conheci uma pessoa que se chama Daniel, não é? E que eu desde sempre tive um bichinho pelo coaching e pelo PNL, desde sempre. Mas nunca senti, sabes, aquele clique de avançar. Até que conheci o Sr. Daniel, não é? E que eu disse, é agora. E como tu sabes, pronto, inscrevi-me e estou já a acabar a minha certificação de practitioner e estou completamente, posso-te dizer que eu já estou desde novembro, que desde novembro até hoje a mudança é brutal. É uma mudança que não acontece. Eu às vezes, no início, quando chegava à casa, o Paulo dizia-me, então, o que é que tu aprendeste hoje? E eu dizia-lhe, eu aprendi conteúdo, mas as coisas não mudam assim. Quando tu fazes uma certificação destas, ou quando tu tomas consciência do que se faz na PNL, as coisas não acontecem assim. Tu acabas por, depois nas tuas rotinas e no teu dia-a-dia, ter situações e que tu inconscientemente acabas por fazer aquilo que aprendeste. E é maravilhoso. Por exemplo, eu tive uma situação de conflito numa reunião e... ok. Já lá. Calma, já lá. Eu tinha aqui duas perguntas para te fazer, que já respondeste mais ou menos, que era porque é que escolheste a imobiliária para investir? Não foi só por conheceres a Marta e a DS Imobiliária, de certeza, não tinhas aí. Olha, aquilo que eu te vou contar, que se calhar vais com potencial de negócio. Quando a Marta me apresentou este projeto, a minha reação a seguir a desligar o telefone e falar nós tivemos uma reunião via Zoom, porque ainda estávamos com a pandemia, e eu disse ao Paulo, esquece, imobiliário, esquece, não gosto, não me identifico, não quero, esquece. Não, foi antes, não, desculpa, foi antes, quando ele me disse que íamos reunir com a Marta por causa da DS Imobiliária, eu disse-lhe ao Paulo, olha, vou reunir realmente com a Marta, porque na altura eu estava a trabalhar com a DS Crédito, como gestora de crédito, eu disse, vamos reunir com a Marta, por todo o respeito que eu tenho pela Marta, que ainda não a conhecia muito, mas já ouvia falar, pronto. Mas imobiliário não quero, não me identifico, não gosto, não é a minha onda, não. Quando a Marta me apresentou o projeto, eu fiquei apaixonada, porque realmente é um projeto muito diferente de tudo o que tu vês no mercado nos dias de hoje. E quando nós dizemos aquela frase que nós dizemos montes de vezes e dizemos aos nossos consultores quando os estamos a contratar, que somos uma empresa de pessoas, com pessoas e para pessoas, é mesmo isso. O que eu sinto todos os dias, e eu não vendo casas, eu digo muitas vezes isto mesmo nos meus stories e nas minhas publicações, eu não vendo casas, eu ajudo pessoas a ter a casa que elas querem. E porque a minha área de trabalho, eu trabalhei sempre com equipas muito grandes e trabalhei sempre com muitas pessoas. E aquilo que eu realmente sei fazer
é estar com pessoas, é ouvir pessoas, é ajudar pessoas, é resolver problemas. E eu achei que esta minha vertente, neste projeto que é tão de pessoas, fazia todo sentido. E cada dia que passa, cada mês que passa, eu acho que estou sem dúvida no sítio certo. Porque é realmente o sítio onde nós podemos fazer a diferença e acho que, e não tenho, acho não, eu tenho a certeza absoluta que daqui por algum tempo nós vamos ser uma marca de referência e vamos ser uma marca muito conhecida por toda a gente, porque realmente nós prestamos um serviço que é diferenciado e as pessoas quando nos conhecem dizem, pá, realmente é diferente e é um orgulho tremendo fazer parte desta equipa, porque não é a minha loja, não é a tua loja e os nossos colegas que estão aqui certamente também concordam. Isto é um trabalho de equipa, é um trabalho de partilha, é muito, muito bom, é maravilhoso, maravilhoso. Pronto, eu antes de ir à próxima pergunta, vou só responder aqui à Maria, que ela dizia aqui que, em resposta àquilo que eu tinha perguntado, não é? Dizia, Sim. eu perguntei se alguma vez tinham aquela sensação de depois de um conflito ficar a culpa era só do outro. A Maria diz que isso lhe acontece poucas vezes, porque na maioria das vezes tem tendência de pensar no que é que ela fez errado para que a discussão não terminasse Estamos a falar da de Maria melhor de maneira. Viseu ou da Maria Portanto, Forte? Maria, parabéns. Maria Está Maria de Viseu, Maria Esteves. Portanto, parabéns, Maria, estás num nível de consciência já diferente da maior parte das pessoas e se vires isto até ao fim, vais sair daqui com mais uns insights que te podem dar uma ajudinha extra nessas discussões. Continuando, já me disseste porque escolheste o imobiliário e agora vou-te perguntar o que é que te levou a decidir fazer um practitioner em PNL. O practitioner é o primeiro, para quem não sabe e que me está a ouvir, o practitioner é o primeiro nível de certificação internacional em programação neurolinguística. É certificado em Portugal por algumas empresas que fazem parte da Associação Portuguesa de PNL. Podem consultar no site deles quais são as empresas. E tu tomaste a decisão, é um curso caro, não é? São 130 horas, mas trabalho autónomo é um curso caro. Pronto, como eu já porque é que tu tinha tomaste a dito, decisão eu de sempre o tive fazer aquele bichinho, nesta não fase é? da tua vida? Aquela curiosidade e isso tem muito a ver com a minha fome de conhecimento. E depois eu acho que o impulso teve muito a ver contigo também, pelas primeiras formações que tivemos com o Vítor Neves. E, entretanto, quando eu conheci uma pessoa que também tem uma vertente de PNL muito grande e que também me influenciou, eu já estava a frequentar o curso, que foi a Maria. Mas realmente as coisas que vamos falando e que vamos em formações que temos, em reuniões que temos, vai completamente de encontro àquilo que está que eu aprendo e que eu vou, os conhecimentos que eu vou adquirindo na formação. E basicamente foi isso, sabes? Foi o querer saber mais, foi o querer fazer diferente, foi o querer, porque eu sou uma mulher do Norte, pronto, e eu nasci quase sem pavio, não é? Portanto, e aquela explosão de reação, e eu estou tão diferente ao ponto de, eu não sei se já posso contar o que eu ia contar há pouco, deixas-me? Posso, pronto. Eu tive uma situação de conflito e e eu quando contei ao Paulo, quando passou-se isto assim, e ele disse, e tu não respondeste? Eu disse, não, respondi para quê? Ia-me chatear, não ia ganhar nada, ia criar ali uma situação de confronto, de desconforto com as outras pessoas. E ele disse, o PNL está-te a deixar frouxa. E eu desatei a rir, não é? Não é uma questão de deixar frouxa, é uma questão de nós ponderarmos. E isto é tudo numa questão de segundos. Tudo isto acontece muito rápido, porque isto acaba por. O teu subconsciente acaba por fazer as coisas de forma autónoma depois, não é? Porque ele não ganha nada quando tu te chateaste, tu vais ficar estressada, vais ficar com o ritmo cardíaco completamente acelerado, ficas chateada, faz rugas, eu já estou numa idade em que tenho que prevenir as rugas, portanto eu já sou extremamente, não é? E vai estragar o resto do meu dia. Isso vai estragar o resto do teu dia, não é? Eu gostava
é, tu Isso. chateias-te e depois ficas o dia todo com uma nuvem cinzenta em cima da tua cabeça. E depois leva bem contigo e vais carregá-la em todas as conversas que Sim, tiveres, com clientes, com amigos, sim. com o Paulo, né? E isso depois Não, vai não muito. acrescenta absolutamente nada. Pronto, Portanto, antes de ser não vai fazer frouxa, nada. que não é frouxa, porque o pavio curto continua cá e quando é preciso bater com a mão na mesa, porque realmente há situações que é necessário e eu estou cá para isso, como é óbvio, mas há uma ponderação muito maior, há um vale a pena, não vale a pena, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder e normalmente ganhamos muito mais, sem dúvida. É. Olha, eu queria recordar um dos pressupostos da PNL, para começarmos aqui a entrar, a afunilar no nosso assunto de hoje. Queria começar por citar um dos pressupostos da PNL, que é: a realidade não é a verdadeira realidade, mas sim a interpretação que fazemos dela, né? Que tem muito a ver com aquele princípio que é a percepção é a projeção. Tem a ver com a nossa projeção. A nossa percepção tem a ver com a projeção que fazemos daquilo que está a acontecer. E isto diz-nos o quê? Isto diz-nos, no fundo, que o mundo exterior não é o mesmo para todos, né? O teu mundo exterior é uma coisa, o meu é outra, porque isto tem tudo a ver com a maneira como cada um interpreta aquilo que vive. Temos os filtros mentais, temos experiências e vivências, temos aprendizagens, temos cultura, temos crenças, temos valores, temos essas coisas todas. E depois, ainda aprendemos no primeiro episódio deste Uhum. podcast, né, que captamos a informação através dos nossos sentidos. E isso faz com que, através daquilo que nós vemos, daquilo que tocamos, daquilo que cheiramos, daquilo que saboreamos, a informação nos chegue cá dentro e fica armazenada cá dentro de maneira diferente. Essa informação que nós recolhemos através dos nossos cinco sentidos, depois de passar pelos nossos filtros mentais, gera pensamentos, emoções e reações. E as tuas vão Temos ser sempre filtros diferentes das minhas, porque nós diferentes, temos temos crenças filtros diferentes, diferentes, valores passamos por coisas diferentes. diferentes na vida. E precisamente por causa disso, diz-nos um senhor que também contribui muito para o desenvolvimento da programação neurolinguística, que é o Gregory Bateson, que para nós podermos avaliar uma situação o melhor possível, é importante observarmos essa mesma situação pelo menos de três Claro que posições sim. diferentes. As três Queres posições dizer é quais são a essas três posições? posição de a minha posição, não é? O eu. Depois há uma segunda posição que é a posição do outro. E depois há uma terceira posição que é a mais importante, acho eu, no meu ponto de vista, que é o eu enquanto observador. Ou seja, imaginem que estou eu, que está o Daniel, e a primeira sou eu, não é? A segunda sou eu nos sapatos do Daniel e a terceira sou eu a sair daqui, desta conversa e pôr-me de fora. Imaginem que eu agora saio daqui e estou aqui do lado a ver esta live e a tentar perceber o que é que está a acontecer ou numa discussão e pôr-me de fora a observar aquilo que está a acontecer. E é fantástico, porque às vezes saímos dali um bocadinho e percebemos, epá, isto não vale a pena, não, o caminho não é este, se calhar não é isto. E aquilo que tu dizias há pouco de, de nós termos uma discussão e de repente achamos sempre que a culpa é do outro, uma coisa que eu aprendi na PNL, ou com a PNL, é que a culpa nunca é do outro. A culpa é sempre minha. Ou quase sempre. Sim, E sim. sobretudo aprendeste a responsabilizar a ti pelas tuas ações, né? Como diz a Maria Forte, a gente só controla aquilo que faz e o que diz, né? E, e às vezes, pronto, não é mais fácil, é mais eficaz tu, tu Sim, sim. pôs-te, tu assumires a responsabilidade porque assim tu consegues controlar, não é? Aquilo que diz o exercício e a técnica oficial da programação neurolinguística é que tu deves estar, escolhes uma situação, um conflito, alguma coisa, né? E deves pôr-te, como tu disseste bem, na primeira posição que é tu associada contigo mesma. Ou seja, quando nós, em programação neurolinguística, usa-se o termo associado e dissociado, quando nós Sim, estamos a ver as coisas pelos nossos olhos ou não, né? Eu estou associado a uma imagem se eu a vir através dos meus olhos, ou seja, se eu não me vir na imagem.
se eu vir a imagem de fora e me tiver a ver na imagem, estou dissociado. Então o exercício da promoção da linguística diz é que a primeira posição somos nós associados a nós mesmos, adotarmos a mesma posição que tínhamos, a mesma posição corporal que tínhamos na altura, o mesmo tom de voz, e revermos a situação, ver aquilo que ouvimos, ouvir aquilo que ouvimos e sentir aquilo que sentimos no momento. Depois, tem que passar sempre por uma troca física, ou seja, tens mesmo de te levantar e pôr-te do lado do outro, trocar a mesma posição, e tentares fazer o exercício de te associares à outra pessoa. Portanto, veres aquilo que a outra pessoa estava a ver no momento em que essa situação estava a acontecer. Veres aquilo que ele viu, sentires aquilo que ele sentiu, ouvires aquilo que ele sentiu. E às vezes só isso já traz insights sobre como é que tu estavas a fazer, não é? Sobre o que é que tu podias estar a fazer melhor. E depois temos ainda a terceira posição, que é a posição em que tu estás dissociado de ti mesmo e do outro, que é o papel do observador. E aí, quando vês a situação de fora, quando tentas imaginar ou reviver a situação estando de fora, vendo as duas pessoas a discutir ou a conversar, ou na situação que escolheste, quando isso acontece, tens insights completamente diferentes de que se não tivesses pensado nisso, não é? A maior parte de nós não faz esse exercício. E isso faz com que a gente saia das discussões ou dos conflitos com aquela nuvem cinzenta por cima, a pensar naquele gajo, não ouviu, aquela tipa não percebeu nada daquilo que eu lhe disse, blá 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 blá. E depois levamos isso para o resto do nosso dia. E às vezes isso é uma coisa tão insignificante para a outra pessoa, mas nós carregamos aquilo durante tanto tempo que isso nos faz mal a nós, e da próxima vez que vimos aquela pessoa, isso vem tudo ao de cima, não é? Fica atrasado. E vem tudo ao de cima e nós já vamos falar mal para essa pessoa por causa daquela coisa que aconteceu há não sei quanto tempo. E tudo podia ser evitado se nós fizéssemos este exercício simples de pensar o que é que eu estou a dizer, o que é que o outro está a ouvir daquilo que eu estou a dizer e como é que isto está a aparecer. Não é? Isto não é necessariamente uma coisa que tenha que ser feita, uma técnica de PNL em sessão, não é? Pode ser um exercício que nós ensinemos, por exemplo, aos nossos filhos, para eles fazerem, para eles ponderarem estas situações, para conseguirem ter uma perspectiva diferente sobre as coisas. Outra coisa que eu gostava de acrescentar aqui, isto, não sei se concordas comigo, é isto é mais fácil se nós assimilarmos outro dos pressupostos da PNL, que é todos os comportamentos têm uma intenção positiva, não é? Todas as coisas que nós fazemos têm uma intenção positiva. Às vezes, se eu te bater com o carro de propósito porque tu me riscaste o meu, né? Para ti isso não tem intenção positiva, mas para mim é vingança. O meu carro apareceu riscado, já sei quem foi o Daniel. Se eu comprar, sei lá, pastilhas... acho que não ia ir de propósito para te riscar o carro. Mas se eu estivesse mesmo chateado, se calhar ia. Mas, por exemplo, se eu te comprasse pastilhas de morango e tu fosses alérgico a morango, a minha intenção positiva não era são as minhas preferidas. Estava a comprar pastilhas de morango, que eu até gosto muito. E se nós analisarmos todas as situações com esta consciência, não é? Pensar, ok, se calhar a Ana reagiu mal porque eu dei pastilhas de morango porque tem alguma coisa. E se eu for à procura da tua intenção positiva, eu vou perceber que a tua intenção positiva foi reagir mal porque não gostas de pastilhas de morango ou porque elas te fazem mal. Sim. Né? Eu estou a dar exemplos mais fora, que não fazem muito sentido, né? Mas é mesmo para estupidificar o tema para as pessoas conseguirem perceber melhor. Isto eu também gosto muito de usar, não só para analisar as situações do passado. Sim, isso até acho que acaba por ser... Mas também para preparar as situações do futuro. Então, o mais importante, que é tu estás numa situação, e acho que connosco, enquanto diretores de loja e enquanto consultores, é muito importante que é tu, quando estás num negócio, não é? Perceberes o que é que está, ou seja, desassociaste um bocadinho daquilo que se está a passar ali, não é? Deixar a tua parte comercial e desassociaste dali um bocadinho, perceber o que é que está ali realmente a acontecer e perceber o que é que estás a fazer menos bem, como é que
como é que a pessoa está, como é que o cliente se está a sentir, como é que ele, se ele está numa posição confortável, se ele está tenso, se ele está desagradado, se há alguma coisa na casa que tu sentes que ele não gostou, que ele não se sente bem, e numa próxima visita a outro imóvel, até pode ser com aquele mesmo cliente, tu já consegues saber o que é que ali não correu bem, porque conseguiste, ou seja, em vez de, imagina que estás a falar com o cliente e ele te está, aconteceu ali qualquer coisa que ele não gostou, ouviu alguma coisa que não gostou e tu não percebeste, e começa a pôr defeitos à casa e começa a implicar contigo e tu não percebes o que é que está ali a acontecer e tentas argumentar com o cliente, mas quando sais e percebes que realmente se calhar há ali alguma coisa que desagradou, da próxima já vais fazer diferente. Primeiro ali vais logo evitar o conflito, até porque são de evitar conflitos com clientes, como é óbvio, não é? Isso é logo o primeiro ponto. E depois consegues, numa próxima visita com aquele cliente ou com outro cliente, o que é que vais fazer diferente? Até pode ter sido uma coisa que tu disseste, uma posição que tu te meteste à frente do cliente, o que seja, percebes? E consegues ter uma perspectiva do que podes melhorar. E eu acho que isto para nós, enquanto pessoas, para crescermos, para fazermos as coisas, e é isso, por exemplo, isso é uma das coisas que eu sinto mais em mim, que é realmente o ver as coisas numa outra perspectiva. E realmente, quando isso acontece, e neste momento eu estou a passar numa fase em que isso me está a acontecer de uma forma muito, muito intensa, muito, muito quente, sabes? Muito, muito assim na pele, como diz a nossa Maria, muito visceral, é fantástico. Porque conseguiste desassociar daquilo que não te está a trazer aquilo que tu queres, e percebes onde é que estavam os teus erros para fazeres de forma diferente, leva-te a um caminho completamente diferente e leva-te a um bem-estar, a um estado de espírito, a uma boa disposição, a um acordar de manhã muito melhor, tudo, uma leveza que não tem comparação, portanto, e é fantástico. Eu acho que só por isto é fantástico. Sim. Em que tipos de situações, vamos afunilar mais um bocadinho e passar mesmo ao setor imobiliário, em que tipos de situações é que tu achas que é útil? Nós, como diretores de loja, temos o trabalho de medir e de gerir, não é? E de acompanhar os resultados de toda a gente e perceber onde é que eles estão a falhar. Sim. E depois reforçar a formação nessas áreas, não é? Ou fazer sessões de acompanhamento mais de formação específica para as pessoas poderem melhorar naquilo que estão a falhar mais. E nessa ótica de melhorar aquilo que estão a falhar mais, a gente sabe que eu pelo menos tenho os meus KPIs definidos, e a gente sabe o que é que pode falhar, por exemplo, no processo de vendedores, né? Tu, das duas uma, ou não consegues promover a tua angariação, ou não consegues fechar uma angariação, ou não consegues sequer ter contactos para fechar uma angariação, não é? E nesses três momentos diferentes, a gente consegue formar de maneira diferente consoante o tipo de rácio que as pessoas estão a ter, né? de conversão. Tu conseguires fechar todas as angariações a quem ligas a primeira vez, pá, essa parte está excelente, está espetacular, tens de continuar a absorver conhecimentos novos sobre isso, porque este mercado exige formação e nós temos de estar sempre atualizados. Mas se o problema é, fechas todas as angariações, mas fechas poucas, é porque tens poucos contactos. E se tens poucos contactos é porque estás a fazer alguma coisa mal na parte do contacto. Não é? Então a gente consegue medir a etapa em que o consultor imobiliário está a ter mais problemas e conseguimos encontrar o problema e dar-lhe formação para fazer melhor. Em que situações ao consultor imobiliário, quer seja no processo da venda ou no processo da compra, é que tu achas que era útil fazer este tipo de exercício? Uma resposta certa. Vou dar uma pista. Há uma resposta certa. Isto não era suposto, isto não é um treino de Daniel Batista. Não, está ótimo. Eu acho que é exatamente quando ele está a fazer isso, ou quando está a fazer o contacto,
tu perceberes o que é que não está a ser tão bem feito, não é? Aonde é que existe a falha, e depois tentar não, que tentar é uma palavra que não existe, é falares com as pessoas, não é? De forma sempre positiva e de forma construtiva, o que é que, fazendo com eles o famoso feedback sanduíche, não é? E falando com eles de forma a eles perceberem o que é que fizeram bem, não é? Depois aquela parte em que nós vamos também dizer o que é que não está tão bem e que precisa de ser melhorado, e o que podem fazer para melhorar. Mas isso só consegues ter essa perspectiva se acompanhares a pessoa quando ela está a fazer as coisas, não é? Ai, tu No disseste fundo, a que resposta não. Ai, certa é essa. Nós devemos fazer isto, podemos usar esta. No fundo, nós podemos usar esta sim. técnica das posições perceptivas em todos esses momentos de análise. Não é? Porque é que isso nos ajuda? Porque nós não podemos não estar presentes lá, não é? Mas ao pedir ao consultor para se pôr na posição dele, reviver a situação na posição dele, pedir ao consultor para se reviver na posição do outro e reviver a situação na posição de observador, vamos conseguir perceber o que é que ele fez que podia ser melhorado. Não era previsto falarmos do feedback sanduíche, mas eu acho que é um tema tão interessante e que traz tanto valor para a conversa que podemos aproveitar as suas castanhas que vão ver isto depois para dar aqui um cheirinho também sobre isso, não é? O feedback sanduíche, no fundo, diz-nos o quê? Diz-nos que há uma maneira certa, há uma maneira mais eficaz de dar feedback do que as outras, não é? Porque eu posso dizer, olha, fizeste isto mal e pronto, né? Ou posso dizer a mesma coisa de outra maneira, Sim. de maneira que tu não fiques ofendido e que tu possas melhorar. Ou seja, numa primeira Queres falar fase, sobre isso? imaginem uma sanduíche, não é? Que tem pão, depois tem ali o fiambre e o queijo e depois volta a ter pão. Numa primeira fase, que é o nosso primeiro pãozinho, nós vamos dizer ao consultor o que é que ele está a fazer de bem, ou seja, valorizar o que ele está a fazer de bem. Depois, utilizando ter o cuidado de nunca utilizar o mas, o portanto, o contudo, porque aí vamos anular tudo o que já dissemos de bom, porque assim que nós dizemos, olha, estás a fazer um trabalho espetacular, mas, e pá, foi tudo ao ar. E ele já só vai querer saber o que é o mas. E tudo aquilo que nós dissemos que ele estava a fazer bem fica completamente anulado. Portanto, aqui o segredo é, olha, estás a fazer isto super bem e podes ainda melhorar aqui, 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 aqui. E depois, numa parte final, acrescentar mais coisas que ele possa estar a fazer bem ou que possa vir a melhorar no trabalho que ele está a fazer. É isto, certo, Daniel? No fundo é isso. E essa situação tem dois desafios. Como tu disseste bem, o feedback Vamos sanduíche é como se fosse uma ver o que é sandes, que o né? Daniel A vai pôr gente no meio tem, do pão. por Eu pus baixo fiambre e queijo. temos paio e chourição. A primeira parte, como tu disseste, é o feedback positivo, ou seja, fizeste isto bem. A segunda parte é a parte que ele pode melhorar, em vez de dizer que é aquilo que nós tendemos muito a fazer, que Sim, é, olha, fizeste isto mal, é sim, escolha de dizer-lhe, palavras, podes sim. melhorar isto. A escolha linguística, a escolha de palavras, a maneira como nós montamos o feedback é importante porque vai mudar a reação do outro quando nos ouve. E se nós dissermos que ele pode melhorar, nós temos todos os seres humanos, somos muito mais suscetíveis a ouvir o que é que nós podemos melhorar do que o que é que fizemos mal. Ninguém gosta de ouvir o que é que fez mal, toda a gente gosta de ouvir o que é que pode melhorar. E a terceira parte como tu disseste bem, é resumir a situação de forma positiva e acrescentando o que é que ele pode fazer para melhorar. Aí o desafio que tu disseste, que eu acho que é o desafio principal em quem dá feedback nessas situações, é até exatamente evitar o mas, evitar o contudo, evitar o porém, evitar essas coisas todas. Nós sabemos que
o mais tem um acesso muito mais direto ao subconsciente e que vai eliminar tudo aquilo que tem para trás. Tudo o resto são sinónimos e, embora não tenham um acesso tão direto ao subconsciente, as pessoas sabem o que é que isso quer dizer, não é? E então, quando usas palavras desse tipo, tu vais dizer, ok, olha, fizeste isto bem, mas, como tu disseste bem, tudo aquilo que tu fizeste bem é descartado e a pessoa só se foca naquilo que está a fazer mal. Portanto, o desafio aí é, para tornar a tua comunicação mais eficaz e para tornar até a tua vida, como é que eu ia te explicar? Até a tua vida mais simples, mais fácil, o desafio é tu conseguires ver em todas as situações coisas que as pessoas possam melhorar sem anular as coisas que elas fazem bem. E às vezes não é fácil de tornar as coisas, embora as nossas ideias por escrito ou dizê-las, construir a frase, não é fácil porque a ideia é sempre construir a parte que nós podemos melhorar em cima da parte que está bem. E se nós conseguimos dizer a parte que está bem e a seguir construir a parte que podemos melhorar em cima, a pessoa fica muito mais satisfeita com aquilo que está a ouvir e vai melhorar, vai fazer aquilo que puder para melhorar, porque isso vai entrar, essa informação, esse feedback vai sair como, vai soar como se fosse uma coisa, der uma opinião boa. Eu senti-me valorizado. Claro. Senti que estou a fazer uma coisa bem e estou a reconhecer esse valor. E todos nós gostamos disso. Tenho. Do Paulo, não é? Já não sei a que é que isto se referia, mas o Paulo perguntava se não passava pela preparação prévia da visita, da reunião, o que quer que seja. O que tu queres apresentar e como, o que esperas enquanto respostas do cliente. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Relativamente às posições perceptivas, quando nós estamos a tentar prevenir umas reações no futuro, não é? É exatamente isso. É tu perceberes, se tu conseguires antes disso acontecer, preparar-te para isso e veres como é que vais fazer na altura, consegues logo à partida identificar ou não alguma coisa que possa estar a fazer mal. E se depois te puseres na posição do outro e se tentares perceber como é que ele está a ouvir aquilo que estás a dizer, podes fazer o teste com o outro em específico. Não sabemos se vai ser uma mulher, se vai ser um casal, se vai ser um grupo de pessoas, não é? Mas se tu conseguires pôr, quanto melhor os conheceres, melhor, não é? Para conseguires pôr-te na pele deles. Se conseguires fazer esse exercício, vais conseguir perceber logo, ou pelo menos uma parte do feedback que eles vão ter quando tu estiveres a falar com eles. E se conseguires a seguir pôr-te à parte e analisares essa situação, os dois lados, de um sítio independente, melhor ainda, porque vais conseguir ter uma análise geral da situação e já vais chegar à situação efetiva mais bem preparado do que quem não o fez. Portanto, é isso mesmo, é exatamente isso. Agora, o que é que tínhamos a seguir? Já falámos do feedback sanduíche que não estava suposto. Estávamos a falar disto mesmo, de prepararmos para situações futuras e de revivermos momentos do passado, não é? E eu gostava... estávamos a falar de que o que é que podíamos incluir na formação e no acompanhamento aos consultores imobiliários destas situações. E queria casos específicos. Não é? Queria, por exemplo, se fosse teu consultor aí na Amadora e se dissesse olha, não estou a conseguir fechar angariações em exclusivo. De que maneira é que nós podíamos usar este exercício para eu melhorar? Uma das coisas que nós que pode ser feita é, por exemplo, se tens alguém que é muito bom a fazer isso, usar essa pessoa como exemplo, não é? E, por exemplo, numa reunião de equipa, não é? De um briefing, uma coisa rápida, fazermos uma chamada daquela pessoa em que é muito boa a fazer as angariações em exclusivo, e a pessoa perceber como é que a outra faz. E depois para a pessoa fazer exatamente o mesmo. E para ela ver o que... E até se calhar filmar, percebes? E a pessoa depois vai ver e vai perceber o que é que fez bem. Imagina, gravares um, gravares o outro e depois eles verem, ou a pessoa ver a que não consegue. Porque é que não consegue? Porque às vezes está numa coisa que tu dizes.
por exemplo, eu quando falo no exclusivo aos clientes, eu quando vou fazer uma angariação, eu normalmente, os clientes, e tu sabes disso tão bem quanto eu, não é? Eles normalmente dizem logo, mas só trabalha em exclusivo? E eu normalmente digo sempre, nós trabalhamos em exclusivo e em aberto. E o exclusivo, às vezes há casas que nós nem queremos fazer exclusivo. Portanto, fica logo ali um bichinho, mas nunca mais não fazem casas, porquê? Porque é que a minha não percebes? Isto foi uma coisa também que nos ensinaram e que resulta, porque as pessoas depois perguntam logo, olha, mas a minha casa não dá para exclusivo, porquê? Pronto. Mas eu normalmente não falo logo. Eu falo com as pessoas, apresento o nosso serviço, e depois, uma das grandes vantagens que eu acho que realmente o exclusivo tem, e eu tento sempre, mas isto é uma coisa que eu acho que eu fiz sempre, que é, agora faço de uma forma se calhar mais refinada, e mais detalhada, mas uma coisa que eu sempre fiz, que é colocar-me um bocadinho, eu sou cliente, porque sabes que eu sempre trabalhei em grande distribuição, não é? Portanto, sempre lidei com muitos clientes, mas eu também sou cliente. Portanto, eu tentava sempre, quando um cliente vinha fazer reclamações, perceber se eu fosse cliente, se aquilo me acontecesse a mim, como é que eu ia reagir. Pronto, e eu como cliente, para comprar uma casa ou para pôr uma casa à venda, o que é prático para mim? E é nessa perspectiva que eu tento passar o serviço ao cliente. E o que eu lhe digo logo é, olha, repare, se tiver um exclusivo, não quer dizer que seja comigo, pode ser comigo ou com outra marca qualquer, a grande vantagem é que vai ter um único interlocutor a falar consigo. E o cuidado que essa pessoa vai ter a tratar do seu imóvel, para vender o seu imóvel, vai ser completamente diferente. Porque é da minha responsabilidade fazer com que a venda seja feita o mais rápido possível e que o senhor tenha o melhor negócio, porque é esse o meu trabalho. Mesmo que, mas depois disso eu tiver um amigo, não há problema absolutamente nenhum, porque nós fazemos partilhas, e o senhor não perde absolutamente nada, porque vai vender na mesma casa, e eu, a comissão que vou receber, eu é que vou partilhar com a outra marca. Portanto, e quando for para marcar visitas, é só uma pessoa que lhe vai ligar, não vai ter visitas de manhã, à tarde e à noite, nós tentamos sempre agendar as visitas, 2 ou 3, se forem no mesmo dia, para a mesma hora, para tentar gerir a agenda, não vai ter pessoas sempre a chateá-lo, porque só vai falar com uma pessoa, e a pessoa que tendo exclusivo, o único objetivo é defender os seus interesses. Não há aqui, porque não sendo exclusivo, não há um cuidado tão grande, porque qualquer outra marca pode vender. Portanto, havendo um exclusivo, há um cuidado redobrado, porque é meu cliente, a sua casa passa quase a ser a minha casa, portanto, e há um cuidado em fazer o melhor negócio. Não há, mesmo que venha depois um cliente que também seja meu para comprar, há sempre aqui uma separação, porque o meu objetivo é ter sempre o melhor negócio para os meus clientes. E é desta forma que eu tento vender sempre, percebes? Nós aqui no Barreiro, aliás, antes de continuar, deixa-me só responder aqui uma menina, que é a Daniela Lima, e diz que no Brasil se chama de ferramenta PNP. Eu acredito que seja exatamente a mesma coisa, Daniela. A única questão que eu mudava aí na maneira como tu escreveste é positivo, negativo, positivo. Eu não diria negativo, eu diria positivo, pode melhorar, positivo. Sim, dá sempre uma O conotação negativo vai nos diferente. levar àquela história Sim. de mas outra vez e de esta. Mas no fundo é isso. O feedback de sanduíche é exatamente isso. Sim. E é positivo, pode melhorar, positivo normalmente possível. Continuando, porque não quero tornar isto numa discussão de como é que se angaria exclusivo ou não, né? Isso pode ficar para outras notícias. Eu acredito muito a nível pessoal, e aqui na DS Imobiliária é esse modelo que nós definimos, é que o exclusivo é um serviço baseado na representação do cliente, dos melhores interesses do cliente. E
E isso, o trazer ou não exclusivo, tem muito a ver com a noção de valor que nós conseguimos passar do serviço ao cliente. E pronto, depois temos maneiras de apresentar o serviço e maneiras de explicar às pessoas e de as deixar sem dúvidas quando chega a hora de escolher de qual das maneiras é que eles querem trabalhar. Mas aquilo que eu queria que nós levássemos a conversa era para alguém que está a ter um problema e que não está a conseguir angariar em exclusivo, tem utilizando este exercício das posições perceptivas, vai descobrir várias coisas. Em primeiro lugar, na primeira posição, vai descobrir o que é que ele estava a dizer, o que é que ele estava a fazer, não é? A posição corporal, porque nós sabemos que só 7% da comunicação é que são palavras, não é? Tudo o resto, nós podemos estar aqui os dois uma hora sem dizer absolutamente nada, e íamos ter momentos de rir e de chorar e de outras coisas quaisquer, e íamos estar a comunicar um com o outro sem estar a dizer nada, não é? Portanto, este exercício seria importante no sentido em que o consultor pode perceber o que é que está a fazer, como é que está a fazer, e depois pode perceber no papel do outro o que é que o outro está a ouvir e quais são os interesses deles, não é? E é muito aquela coisa de empatia, de perceber se uma pessoa te diz que não quer pagar comissão ou que não quer um exclusivo, pá, eu compreendo isso, como eu aceito isso, é completamente legítimo, não é? Eu, quando quero vender alguma coisa, quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Se eu não perceber a vantagem que me traz um certo tipo de serviço, eu não o vou contratar. Não é? Para mim isso é trigolinho de farinha a par, como dizia a minha avó. Eu quero ganhar o maior dinheiro, o máximo de dinheiro possível e gastar o menos. Não é? Portanto, é como no certificado energético. Se tens um engenheiro que vai fazer o certificado energético amanhã por 300 euros, o outro que vem amanhã por 200 euros, tu vais escolher os 200 euros. Isso é comum a todos. E, portanto, o consultor, ao pôr-se na posição do outro, ao vivenciar a situação na pele da outra pessoa, com os problemas e as dificuldades que o outro tem, com as experiências e situações que o outro está a viver ou que já viveu, vai perceber quais são as motivações dele para estar a dizer aquilo que está a dizer. E depois, quando se coloca na terceira posição, no papel do observador, vai ver a discussão, né, ver a conversa, analisar o conflito e vai ver de fora. E vai ver o que é que um está a dizer que o outro não está a ouvir, o que é que o outro está a dizer que o primeiro não está a ouvir, e isso traz informações que para ele vão ser úteis, porque vai conseguir adaptar daí para a frente. Não é? Vai perceber, ok, olha, ele se calhar está preocupado, não quer um exclusivo, porque a última vez fez um exclusivo de um ano e o rapaz da imobiliária teve um ano sem dizer nada. Não havia visitas, não havia nada, ele esqueceu-se da casa. Sim, isso acontece nos clientes hoje em dia, não é? E nós sabemos que isso é uma das razões por qual os clientes dizem logo que não querem exclusivo. Ai, porque já tive e não ligaram nenhuma e não... E depois de perceberes qual é que é a motivação que está aí por trás, tu consegues formar nessa área, tu consegues explicar, olha, é normal que as pessoas digam isto por causa disto, e aquilo que tens que dizer e explicar para ela se sentir tranquila e mais segura é isto, isto e isto. E aí é uma das maneiras pelas quais eu acho que esta técnica da programação linguística, este exercício, pode ajudar toda a gente. Estamos a ficar sem tempo, são 10h05, temos 10 minutos, 8 minutos na verdade, mas já temos 10, mas vou dar mais 2, porque tenho um desafio para te lançar. Uma coisa rápida, não é? Eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre como tu te vês a ti na área imobiliária, desde que começaste até agora, não é? Mas no papel do observador. Tu consegues pôr-te fora daquilo onde estás agora, de onde começaste, e analisar o teu caminho? Tudo o resto, consigo, e vês-te fora. Consigo. O que eu vejo passado quase um ano, olha o Paulo dá-lhe Daniel. O que eu vejo passado um ano é uma mulher diferente, sabes? É uma mulher que, eu costumo dizer isto, acho que já disse isto a 2 ou 3 pessoas, não sei se alguma vez disse ao Paulo, se não disse, olha, vou dizer agora. E acho que até comentei isto contigo, Daniel. Eu quando
decidi abraçar este projeto e na véspera de abrir a minha loja, e quando abri a minha loja, a nossa loja, e eu achava que ao fim de pouco tempo ia estar a faturar, só que as coisas não acontecem dessa forma, não é? E eu hoje, vendo de perspectiva, eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, sabes? Porque eu cresci imenso, eu aprendi muito e consigo perceber exatamente aonde é que eu errei, o que é que eu não fiz bem. E isso faz com que hoje e agora eu veja e faça as coisas de forma diferente. E a verdade é que estou numa posição e estou agora numa etapa em que há coisas que começam a acontecer com alguma naturalidade. E isso é muito bom perceber a evolução da Ana quando começou este projeto, ou seja, que a única experiência que eu tinha do imobiliário era como vendedora e como compradora, ou ao contrário, como compradora e como vendedora, e hoje em dia eu consigo ver-me realmente como uma empresária e ver o negócio de uma forma completamente diferente. Eu tenho uma perspectiva do negócio hoje muito diferente daquela que tinha há um ano atrás. E sei perfeitamente aonde é que eu errei, sei perfeitamente o que é que eu não fiz bem ou o que eu fiz menos bem. Cometi erros de palmatória e erros que provavelmente uma pessoa com muito mais experiência, por exemplo tu, e nós tivemos muitas conversas sobre isso. Sim, mas assim, se eu não Não há tivesse, volta que os cometer. repara, Eu se eu não não tivesse os cometido cometi esses agora porque os erros, e cometi há se 7 tudo o que eu anos. vivi até hoje não tivesse acontecido desta forma, provavelmente nós hoje não estávamos aqui a conversar e eu não estaria a fazer uma certificação em PNL. Não te esqueças que para o ano vamos fazer o segundo nível, os dois, vamos fazer juntos. E se calhar se calhar não, as coisas eram completamente diferentes. E eu hoje vejo-me de perspectiva, eu até consigo fechar os olhos e imaginar a Ana que entrou naquela loja em setembro e a Ana que entra na loja hoje, epá, e é uma Ana completamente diferente. É uma Ana com crescimento e com uma aprendizagem, com uma bagagem, mas também te digo, uma Ana que tem muito para aprender ainda. Muito, 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 muito. Sabes que isso é a minha coisa, uma Sim, das minhas coisas preferidas nesta área, é que temos sempre muito para aprender. Eu que as coisas sejam dinâmicas e que vão evoluindo ao longo do tempo, sim. e É que se nós queremos estar na fundamental. linha da É frente a fazer a fundamental. diferença, temos de estar sempre a aprender. É impossível não fazer. Agora, vou fazer uma coisa. Eu aposto, tu agora vais-me responder se eu tenho razão ou não, e se me disseres que não, vou ficar envergonhado. Mas eu tenho quase a certeza absoluta e era capaz de apostar, de meter dinheiro nisso. Se o fizesse, não faço apostas, né? Porque faz apostas são os bêbados. Era capaz de apostar que tu, ao início, a Ana, há um ano atrás, quando entrou na loja e abriu a loja a primeira vez, essa Ana, ao início, estava sempre a culpar todos os Exatamente. compradores e Só me todos os vendedores aparecem sempre que falava com pessoas alguém que não conseguia loucas. Como nada. é que é possível? Como é que é possível? Vêm todos ter à minha loja. Como é que é possível? É tudo louco. Mas não. Eu é que não estava a fazer bem feito. E agora, e agora que tens um bocadinho mais de consciência, né? Um nível diferente de consciência, mais ou menos é diferente, Sim, já consegues olhar para trás, pôr-te fora no papel do observador, não é? sem dúvida. E, Daniel, e se sem calhar eras dúvida. tu que Era estavas a eu que fazer estava a alguma coisa fazer mal, se mal. calhar podias ter feito alguma coisa. E erros nitidamente, erros de quem não percebe, de quem não percebia nada, percebes? De quem estava completamente alheio ao mundo do imobiliário. Por exemplo, uma das coisas que é flagrante que foi o recrutamento. No início, quando me falavam em recrutamento, quando estávamos nas reuniões, todos juntos, e tu deves-te lembrar disso, que nós falávamos, e ainda hoje falamos, não é? Da dificuldade de fazer recrutamento, e eu pensava assim com os meus gestões: recrutamento, isto vou fazer aqui um brilharete, porque eu sempre fiz recrutamento, não é? Nas lojas, contratei pessoas, geria pessoas, para mim vai ser assim uma maravilha.
Só que não é? Porque o recrutamento imobiliário é completamente diferente. Só que não. E pronto, e é uma aprendizagem que eu também tenho feito, que é como recrutar pessoas para trabalhar comigo, porque depois também é muito importante, isto era um outro tema que dava para outra live, que é como recrutar as pessoas certas para estar ao teu lado, não é? Mas é exatamente isso que eu ia dizer. No outro dia estava a ver um vídeo daqueles que é daqueles curtos no YouTube e estava um diretor de uma outra marca a perguntar numa palestra às pessoas qual é que era o maior ativo do nosso negócio, né, do imobiliário. E a resposta foi quase unânime, foi as pessoas. Então, clichê, toda a gente respondeu as pessoas, as pessoas, as pessoas. Isso é aquilo que já toda a gente sabe. E a verdade é que ele disse uma coisa que eu achei interessante porque é aquilo que reflete aquilo que eu penso também, que é, e reflete muito a minha filosofia sobre o recrutamento, que é, eu acredito que seja fácil recrutar se tu quiseres meter todas as pessoas, dá um bocadinho mais de trabalho se quiseres as pessoas certas. E eu dei verdadeiros tiros no pé, mas tiros tipo de caçadeira, não sei se estás a ver, para fazer assim um grande buraco no pé, pela necessidade e a urgência de fazer recrutamento. Hoje não o faço de todo, porque acho que esses erros de recrutamento saem-te muito, muito caro, muito, muito caro, muito caro. E no fundo isto é verdade no ramo imobiliário transversalmente. Porquê? Porque não é só no recrutamento, é também nos clientes compradores e nos clientes vendedores. Nós às vezes matamos a trabalhar por um cliente que não está a valor no nosso trabalho, que não reconhece a mais-valia que nós trazemos para cima da mesa. E esses clientes não são pessoas certas para nós trabalharmos. Como dizia o outro senhor, imobiliárias há muitas e todas têm de trabalhar. Todas. Portanto, esses clientes é deixá-los ir. Esses consultores ou essas pessoas que vêm de recrutamento e que não trazem mais-valia para a tua empresa, não é? É uma das perguntas que eu faço nas primeiras reuniões quando trago alguém, que é que mais-valia é que acha que vai trazer para a nossa empresa, não é? Porque a mais-valia que eu quero que ele traga para a nossa empresa, eu sei. Quero saber qual é que é a mais-valia que ele acha que é capaz de trazer para a nossa empresa, porque eu também sei qual é que é a mais-valia que a minha empresa me pode dar na vida. Também explico isso nas reuniões de estão a aproveitar para se chorar de recrutamento. Estão a aproveitar. Coitadinhos. É isso. Estamos. Olha, mas eu estava aqui o resto da noite a conversar, agora que já estou muito mais tranquila, pronto, já está-se. Mas acontece uma coisa que é, isto vai estar em direto. Está em direto agora, vai estar no Instagram e a seguir vai para YouTube e para Spotify. E não convém, a ideia disto era ter só 45 minutos. Eu queria fazer isto das 9h12 até às 10, 48 minutos, né? Mas pronto, tenho esticado sempre um bocadinho mais com todos os convidados e vamos deixar isto com o formato de 1 hora para que as pessoas depois consigam também ouvir tudo quando tiver no YouTube e quando tiver no Spotify. Está bem? Portanto, não se esqueçam de seguir o meu Instagram se ainda não seguem, não se esqueçam de seguir o Instagram da Ana se ainda não seguem. Se considerarem isto direto com conteúdo de valor, por favor, se tiverem dúvidas também podem falar connosco. Tirem daqui o que quiserem tirar ou conseguirem tirar. Exatamente. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem mensagem a mim ou a Ana, nós vamos responder. E pronto, obrigado a todos por terem ouvido, obrigado a todos por cá passaram a ouvir um bocadinho e não conseguiram ouvir mais, obrigado a todos que estão a ver em replay e próxima quarta-feira estamos cá outra vez às 21h12. A convidada vai ser, é uma convidada muito especial para mim porque é a nossa coach daqui da DS do Barreira, é a Filipa Marques, e vamos falar sobre um assunto muito importante para consultores imobiliários e para diretores de loja, que é exatamente como definir objetivos. A Filipa vai-nos trazer 2 modelos. Vamos falar sobre isso e acredito que vamos todos acabar esse live a saber definir objetivos muito melhor. Obrigada, adorei. Nós vamos falando. Obrigado mais uma noite, Ana. Um beijinho, fica bem. Tchau. Obrigada a todos. Um beijinho grande e boa noite. Sempre. Estou sempre deste lado. Boa noite a todos. Obrigado por estarem deste lado. Tchau.